Capítulo 22. Depois os israelitas partiram e acamparam nas estepes de Moabe, além do Jordão, a caminho de Jericó. O rei de Moabe recorre a Balaão. Balaque, filho de Sefor, viu tudo o que Israel fizera aos amorreus. Moabe tomou-se de pânico diante desse povo, pois era muito numeroso. Moabe teve pavor dos israelitas. Ele disse aos anciãos de Madian: Eis esta multidão que devora tudo ao redor de nós, como um boi devora a erva do campo. Balaque, filho de Sefor, era rei de Moabe naquele tempo. Mandou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, em Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos de Amaú. Disse-lhes: Eis que o povo que saiu do Egito cobriu toda a terra, estabeleceu-se diante de mim. Vem, pois, eu te suplico, e amaldiçoa por mim este povo, pois é mais poderoso do que eu. Assim poderemos derrotá-los e expulsá-los da terra. Pois eu o serei. Aquele que tu abençoas é abençoado, aquele a quem tu amaldiçoas é maldito. Os anciãos de Moabe e os anciãos de Madian partiram, levando nas mãos o preço do angúrio. Chegaram a Balaão e lhe transmitiram as palavras de Balaque. E ele lhes disse: Ficai aqui esta noite, e eu vos responderei segundo o que Yahvé me disser. E os príncipes de Moabe permaneceram com Balaão. Veio Deus a Balaão e lhe disse: Quem são esses homens que estão contigo? Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Sefor, rei de Moabe, mandou-me dizer isto: Eis que o povo que saiu do Egito cobriu toda a terra. Vem, pois, amaldiçoá-lo por mim. Assim poderei combatê-lo e expulsá-lo. Deus disse a Balaão: Não irás com eles. Não amaldiçoarás esse povo, pois ele é abençoado. Levantou-se Balaão de manhã e disse aos príncipes enviados por Balaque: Tornai a vossa terra, pois Yahvé recusa deixar-me ir convosco. Levantaram-se os príncipes de Moabe e voltaram para Balaque e lhe disseram: Balaão recusou-se a vir conosco. Balaque enviou de novo outros príncipes, em maior número e mais importantes do que os primeiros. Foram ter com Balaão e lhe disseram: Assim falou Balaque, filho de Sefor: Eu te suplico, não recuses vir ter comigo, pois te concederei grandes honrarias, e tudo o que me disseres eu farei. Portanto, venha amaldiçoa por mim este povo. Balaão deu aos enviados de Balaque esta resposta: Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transgredir a ordem de Yahvé, meu Deus, em coisa alguma, pequena ou grande. Agora ficai aqui esta noite, vós também, e ficarei sabendo o que Yahvé poderá me dizer ainda. Veio Deus a Balaão durante a noite e lhe disse: Não vieram essas pessoas para te chamar? Levanta-te e vai com eles. Contudo, não farás senão aquilo que eu te disser. Levantou-se Balaão de manhã, selou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. A jumenta de Balaão. A sua partida excitou a ira de Yahvé, e o anjo de Yahvé se colocou na estrada para barrar-lhe a passagem. Ele montava a sua jumenta e os seus 2 servos o acompanhavam. A jumenta viu o anjo de Yahvé parando na estrada, com a sua espada desembainhada na mão. Desviou-se da estrada em direção ao campo. Balaão, contudo, espancou a jumenta para fazê-la voltar à estrada. O anjo de Yahvé se pôs então em um caminho estreito, no meio das vinhas, com um muro à direita e outro muro à esquerda. A jumenta viu o anjo de Yahvé e encostou-se ao muro, apertando neste o pé de Balaão. Ele tornou a espancá-la outra vez. O anjo de Yahvé mudou de lugar e se colocou em uma passagem apertada, onde não havia espaço para passar nem à direita nem à esquerda. Quando a jumenta viu o anjo de Yahvé, caiu debaixo de Balaão. Balaão ficou enfurecido e espancou a jumenta a golpes de bordão.
Então Yahvé abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão: Que te fiz eu para me ter espancado já por 3 vezes? Balaão respondeu à jumenta: É porque zombaste de mim. Se eu não tivesse essa espada na mão, se eu tivesse uma espada na mão, já te haveria matado. Disse a jumenta a Balaão: Não sou eu a tua jumenta que te serve de montaria toda a vida até o dia de hoje? Tenho o costume de agir assim contigo? Respondeu ele: Não. Então Yahvé abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo de Yahvé parado na estrada, tendo a espada desembainhada na mão. Inclinou-se e se prostrou com a face em terra. Disse-lhe o anjo de Yahvé: Por que espancaste assim a tua jumenta, já por 3 vezes? Sou eu que me barraste a passagem, pois com minha presença o caminho não pode prosseguir. A jumenta me viu, e devido à minha presença, ela se desviou por 3 vezes. Foi bom para ti que ela se desviasse, pois senão já te haveria matado. A ela, contudo, teria deixado com vida. Balaão respondeu ao anjo de Yahvé: Pequei. Não sabia que tu estavas parado diante de mim no caminho. Agora, se isto não te agrada, voltarei. O anjo de Yahvé respondeu a Balaão: Vai com esses homens. Somente não digas coisa alguma além daquilo que eu te mandei dizer. Balaão foi com os príncipes enviados por Balaque. Balaão e Balaque. Balaque soube que Balaão vinha e saiu ao seu encontro, na direção de Ar-Moabe, na fronteira de Arnon, na extremidade do território. Balaque disse a Balaão: Porventura não enviei mensageiros para chamar-te? Por que não vieste a mim? Na verdade, não estou em condições de honrar-te. Balaão respondeu a Balaque: Eis-me aqui, junto de ti. Poderei eu agora dizer alguma coisa? A palavra de Deus puser na minha boca, eu a direi. Balaão partiu com Balaque e chegaram a Cariate-Hussote. Balaque imolou animais grandes e pequenos e ofereceu para deles a Balaão e aos príncipes que o acompanhavam. Depois, ao amanhecer, Balaque tomou Balaão e o fez subir a Bamote-Baal, de onde pôde ver a extremidade do acampamento. Capítulo 23. Balaão disse a Balaque: Edifica-me aqui 7 altares, e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez o conforme lhe havia dito Balaão, e ofereceu um holocausto, um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então Balaão disse a Balaque: Permanece de pé junto a teus holocaustos enquanto eu me retiro. Talvez Yahvé me permita encontrá-lo. Aquilo que me fizer ver, revelar-te-ei. E foi-se para uma colina desnuda. Oráculo de Balaão. Ora, Deus veio ao encontro de Balaão e disse a Deus: Preparei 7 altares e ofereci um holocausto, um novilho e um carneiro sobre cada altar. Yahvé então pôs em sua boca uma palavra e disse: Volta para junto de Balaque, e assim me falarás. Balaão voltou, portanto, para junto dele, e encontrou ainda de pé, junto ao seu holocausto, com todos os príncipes de Moabe, e pronunciou o seu poema. Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe e dos montes de Quedem. Vem amaldiçoar por mim Jacó. Vem e fulmina contra Israel. Como amaldiçoaria eu quando Deus não amaldiçoa? Como fulminaria eu quando Deus não fulmina? Sim, do cume do rochedo eu o vejo. Do alto das colinas eu o contemplo. Eis um povo que habita à parte, e não é classificado entre as nações. Quem poderia contar o pó de Jacó? Quem poderia enumerar a nuvem de Israel? Que morra eu a morte dos justos, que seja o meu fim como o deles. Balaque disse a Balaão: Que me fizeste? Eu te chamei para amaldiçoar os meus inimigos, e tu pronuncias bênçãos sobre eles. Balaão respondeu: Não devo eu tomar cuidado de dizer apenas aquilo que Yahvé me põe na boca? Balaque lhe disse: Vem, pois, comigo a outro lugar. Este povo que vês daqui, não vês daquele senão uma parte. Não vês de modo completo. Amaldiçoa por mim
lá adiante. Levou ao campo de sentinelas em direção ao cume do Fasga. Construiu ali 7 altares e ofereceu em holocausto um novilho e um carneiro sobre cada altar. Balaão disse a Balaque: Permanece de pé junto a teus holocaustos, enquanto irei aguardar. Deus veio ao encontro de Balaão e pôs em sua boca umas palavras e disse: Volta para junto de Balaque, assim lhe falarás. Voltou então para junto de Balaque. Encontrou-o ainda de pé junto aos seus holocaustos, com todos os príncipes de Moabe. Que disseste a Yahvé? Perguntou-lhe Balaque. E Balaque pronunciou o seu poema. Levanta-te, Balaque, escuta, inclina o teu ouvido, filho de Sefó. Deus não é homem para que minta, nem filho de Adão para que se retrate. Por acaso ele diz e não o faz? Fala e não realiza? Recebi a ordem de abençoar. Abençoarei e não o revogarei. Eu não encontrei iniquidade em Jacó, nem vi tribulação em Israel. E Yahvé, seu Deus, está com ele. No meio dele ressoa a aclamação real. Deus o fez sair do Egito, e é para ele com os chifres do búfalo. Pois não há presságio contra Jacó, nem augúrio contra Israel. Então agora que se diz a Jacó e a Israel: Que faz, pois, Deus? Eis que um povo se levanta como uma leoa, e se levanta como um leão, e não se deita até que tenha devorado sua presa, e bebido o sangue daqueles que matou. Balaque disse a Balaão: Não amaldiçoas, que assim seja. Pelo menos não o abençoes. Balaão respondeu a Balaque: Nem te havia eu dito, tudo que Yahvé disser, eu o farei? Balaque disse a Balaão: Vem, pois, e eu te levarei a outro lugar, e de lá talvez Deus se agrade que o amaldiçoes. Balaque conduziu a Balaão ao cume do Fegó, que se volta para o deserto. Balaão disse então a Balaque: Edifica-me aqui 7 altares e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez conforme Balaão lhe disse, e ofereceu um holocausto, um novilho e um carneiro sobre cada altar. Capítulo 24. Balaão percebeu que Yahvé se comprazia em abençoar Israel. Não foi como as outras vezes, em busca de presságios, mas voltou a face para o deserto. Levantando os olhos, Balaão viu Israel acampado segundo suas tribos. O Espírito de Deus veio sobre ele. E ele pronunciou seu poema. Disse: Oráculo de Balaão, filho de Beor. Oráculo do homem do olhar penetrante. Oráculo daquele que ouve as palavras de Deus. Ele vê aquilo que Shaddai fez ver. Obtém a resposta divina, e os seus olhos se abrem. Como são formosas as tuas tendas, ó Jacó, e as tuas moradas, ó Israel. Como vales que se estendem, como jardins ao lado de um rio, como aloés que Yahvé plantou, como cedro junto às águas. Um herói surge na sua descendência, e domina sobre muitos povos. Seu rei é maior que Agag, seu reinado se exalta. Deus o tirou do Egito, e é para ele como os chifres do búfalo. Devora o cadáver dos seus adversários, e quebra os seus ossos. Agacha-se e deita-se, como um leão, como uma leoa. Quem o fará levantar-se? Bendito seja aquele que te abençoar, e maldito aquele que te amaldiçoar. Balaque se encolerizou contra Balaão, bateu palmas e disse a Balaão: Chamei-te para amaldiçoares os meus inimigos, e eis que tu os abençoas, e já por 3 vezes, e agora foge e vai para o teu lugar. Disse que te cobriria de honras, contudo Yahvé te privou delas. Balaão respondeu a Balaque: Não disse eu aos teus mensageiros: Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transgredir a ordem de Yahvé, e fazer por mim mesmo, bem ou mal, aquilo que Yahvé disser. Isso eu direi. Agora que eu parto para os meus, vem e eu te comunicarei o que este povo fará a teu povo no futuro. Então pronunciou o seu poema e disse: Oráculo de Balaão, filho de Beor, oráculo do homem
e de visão penetrante, oráculo daquele que ouve a Deus, aquele que ouve as palavras de Deus, daquele que conhece a ciência do Altíssimo. Ele vê aquilo que Shaddai fez ver. Alcança a resposta divina e os seus olhos se abrem. Eu o vejo, mas não agora. Eu o contemplo, mas não de perto. Um astro procedente de Jacó se torna chefe. Um cetro se levanta procedente de Israel e esmaga as têmporas de Moabe e o crânio de todos os filhos de Sete. Edom se torna uma possessão, e possessão também Seir. Israel manifesta o seu poder. Jacó domina sobre seus inimigos e faz parecer os restantes de Ar. Balaão viu Amaleque e pronunciou o seu poema. Disse: Amaleque, primícia das nações, contudo a sua prosperidade perecerá para sempre. Depois viu os quenitas e pronunciou seu poema. Disse: A tua morada está segura, Caim, e o teu ninho firme sobre o rochedo. Contudo, o ninho pertence a Beó, até que serás cativos de Assur. Em seguida, pronunciou seu poema. Disse: Os povos do mar se reúnem ao norte, navios do lado de Setim, oprime Assur e oprime Eber, e ele mesmo perecerá para sempre. Depois Balaão se levantou, partiu e voltou para os seus. Balaque também seguiu seu caminho. Vou dar uma pausa aqui e continua no próximo.